e mantenha sua Bíblia aberta. Assim diz o Senhor. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição, para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz. Por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes, para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Vamos orar mais uma vez? Peça para Deus falar com você. Senhor, que nós possamos hoje ver com os olhos do coração o quanto o Senhor é digno, e que não há presente tão caro e tão extravagante que o Senhor não mereça. Nos convença disso, Espírito Santo, através da exposição, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, presentes caros, eles têm a ver com o valor que a pessoa tem para mim. Eu acho que eu já falei isso aqui. Você não me daria um terno de 5 mil reais, mas talvez para o seu esposo sim, né? Para o seu namorado. Presentes caros, eles têm a ver daquele valor que a pessoa tem para mim. Mas presentes extravagantes, o que seria extravagante? Presentes que vão além do senso comum. Eles têm a ver com o tamanho do amor e a gratidão que eu tenho por certa pessoa. Presente extravagante tem a ver com um coração totalmente grato e entregue àquela pessoa. Eu vou ler um relato, um testemunho, e vocês vão começar a entender melhor o que eu estou falando. Um caso de uma mulher que estava com leucemia. O nome dela é Viviane. Meu nome é Viviane e aos 32 anos fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Meu tratamento iniciou e rapidamente fui comunicada que necessitava de um transplante de medula óssea. Minhas 2 irmãs não foram compatíveis. Esperar a medula ideal me gerou muito medo. Quem poderia ser compatível num mundo tão grande? Então me lembro do telefonema recebido com a notícia que eu tinha um doador. Essa notícia ficou eternizada na minha memória. Algumas lágrimas de felicidade rolavam pelo meu rosto. Eu já amava aquela pessoa sem ter antes visto ela. A mineira Riane Diniz salvou minha vida no dia 8 de maio de 2015, o dia que recebi a infusão da medula. Conhecê-la foi uma emoção única, inexplicável e maravilhosa. Permitiu que todo o processo tão doloroso que eu passei fosse aliviado pela alegria do nosso encontro. No momento em que a vi, não sabia se ria ou se chorava de tanta alegria. Não há palavra no mundo que traduza a emoção de abraçá-la pela primeira vez. Só o amor é capaz de curar, salvar vidas e fortalecer laços. Obrigada, Riane, por você existir, doar a sua medula e salvar a sua vida. Você pode imaginar esse encontro? Da Viviane com a sua doadora da medula, Riane. Qual o tamanho
do presente você estaria disposto a dar por gratidão e amor por alguém que salvou sua vida? Imagine a cena, a Viviane que recebeu a medula. O que ela poderia, se ela tivesse nas mãos, dar para a Riane que salvou a sua vida? Qual o valor daquele presente? Qual o tamanho da gratidão do coração dela para a doadora da medula? O texto de hoje nos mostra que teve alguém que foi salvo por Jesus e não se conteve ao encontrá-lo, ciente de que talvez ela encontraria Jesus pela última vez. Aqui, meus irmãos, já está na quarta-feira do capítulo 14 agora em diante. Vai passar a quinta, a sexta, o sábado e o domingo de ressurreição. Jesus está no final da sua vida, na quarta-feira, e nós vemos uma atitude de uma mulher que essa atitude expressa uma profunda gratidão e amor pela pessoa do nosso Senhor Jesus. Um exemplo para nós e que tem bastante coisa para nos ensinar essa noite. Alguém que está cheio de gratidão e amor pela pessoa daquele que salvou ela, o Senhor Jesus. O que Deus tem a nos dizer essa noite, se você gravar isso, já valeu a pena você ter vindo, é que o amor a Deus leva ao altruísmo, e o amor a si mesmo, o amor próprio, leva ao egoísmo. Repito, o amor a Deus leva ao altruísmo, o amor a si mesmo leva ao egoísmo. Porque aqui nós vemos, meus irmãos, o nosso primeiro ponto, que homens querem matar Jesus. Diz que no versículo 1, faltava apenas 2 dias para celebrar a Páscoa, e diz que eles estavam procurando um meio, no versículo 2, como que nós vamos matar ele? Pensando como se eles iam trair Jesus. E é interessante que eles dizem, não pode ser na Páscoa, porque na Páscoa, meus irmãos, vinham muitos peregrinos, ficava muito cheio a cidade, poderia ter tumulto ali. É interessante que eles fazem os planos de não matar Jesus na Páscoa, mas Jesus morre em que época? Na Páscoa. Mesmo os planos malignos dos homens ainda é governado por Deus, mas Deus ainda não peca e não é autor do pecado. A responsabilidade é dos homens. Mas, meus irmãos, pensa comigo, se Deus é amor e Jesus é o Filho de Deus encarnado, Jesus é Deus encarnado, Jesus é o amor encarnado, Jesus só fazia o bem, por que matar Jesus? Por que matar alguém como Jesus que só fez o bem? Diz que ele nunca pecou, nunca teve um dolo na sua boca diferente da nossa boca. Por que matar o amor encarnado? Alguns dizem que a igreja, se a igreja amasse mais esse mundo se voltaria para o Senhor Jesus. Que ledo engano! O mundo foi capaz de matar o próprio amor em pessoa. Mas então vamos ver aqui, meus irmãos, por que matar Jesus? Porque esses homens amam. Mas espera aí, você fala, pastor, como assim? Não, eles odeiam, por isso eles querem matar Jesus. Sim, mas eles querem odiar Jesus porque eles amam a si mesmos. Como eu disse no começo, o nosso tema é: se o amor a si mesmo, ele é um amor egoísta. Eles querem matar Jesus porque eles se amam, e esse amor a si mesmo levam eles a odiar o próprio Deus encarnado, que só é amor. Porque Jesus, meus irmãos, nós já estamos no capítulo 14, nós vimos nos capítulos anteriores que Jesus atrapalhava os projetos terrenos deles. Jesus criticava esses homens que lembram que eles exploravam as viúvas, que eles gostavam dos primeiros lugares nas sinagogas. Então, a pessoa de Jesus e a mensagem de Jesus incomoda esses homens, incomoda o amor deles a si mesmos. Jesus chamava sempre os homens para ser servo de todos, para se doar para todos. Então, o ensino e a vida de Jesus confrontam os sacerdotes e os escribas, que eram homens religiosos. E eles não estavam dispostos a mudar. Eles não queriam perder as suas regalias que eles tinham por causa da sua posição religiosa.
eles não queriam perder o seu conforto, e eles, o principal problema deles é que eles se achavam muito bons. Eles se achavam tão bons que eles não precisavam de um Salvador. Eles se achavam que eles eram tão sãos que eles não precisavam de um médico. Eles se achavam livres e não precisavam de um libertador. Eles são religiosos e querem matar Jesus. Que absurdo, não é mesmo? Como assim querer matar Jesus? Homens religiosos. Mas você sabia que nós não somos melhores do que eles? Essa semana eu fiz um discipulado e lendo o livro de Romanos, nós vimos ali que Romanos, o apóstolo Paulo diz que tanto judeus quanto gentios nós somos maus. Diz que o nosso coração é indesculpável, que não há ninguém que busque a Deus. Se não fosse a ação soberana de Deus, de nos dar um novo coração, de nos dar a fé, nós iríamos querer como eles que Jesus e os seus ensinamentos sumissem da nossa vida. Nós não somos melhores do que esses homens que queriam matar Jesus. Se não fosse a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós queríamos que Jesus e os seus ensinamentos sumissem de perto de nós. Porque o Evangelho, ele sempre confronta o nosso jeito errado de viver. O Evangelho confrontava Jesus, e quando eu falo Evangelho, eu estou falando de Jesus e os seus ensinamentos. Confrontava o jeito errado desses homens viverem. Mas veja, meus irmãos, que o absurdo não para por aí. Vai dizer no versículo 11, olha comigo, que eles entram com Judas para trair Jesus, e o versículo 11 fala o seguinte: eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Meus irmãos, vejam que absurdo. Judas, que era amigo de Jesus, está planejando junto com eles para trair Jesus, e diz que esses homens se alegram. Como assim eles ficam alegres de um amigo trair outro amigo? Veja, meus irmãos, que homens sem Deus, embora religiosos, eles se alegram com o pecado. Eles se alegram com aquilo que é mal, porque eles estão preocupados apenas com seus próprios interesses. Você já viu talvez nas rodinhas de trabalho, rodinhas de amigo, às vezes você está lá no meio e os ímpios, eles festejam o pecado. Quando alguém está falando que está atraindo a sua esposa, quando alguém está falando que está ganhando dinheiro ilicitamente, há risadinhas, há batidas no peito, como você é legal, você é o cara. Homens ímpios que não temem a Deus se alegram com o pecado. E aqui os sacerdotes e escribas, quando Judas fala que vai entregar Jesus, diz que eles ficam alegres de um amigo trair outro amigo. Que terrível, meus irmãos. Porque para esse mundo, meus irmãos, que não se rende ao Senhor Jesus, servir a Deus é uma perca de tempo. Porque no versículo 4 fala que quando eles veem a atitude dessa mulher, a oferta dessa mulher, olha o que eles dizem no versículo 4. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? E eles falam que era melhor dar aos pobres. Para esse mundo, meus irmãos, que não se submete a Deus, você servir a Deus, você está perdendo o seu tempo. Mas para nós, quando nós encontramos Jesus e nós vemos que Ele salvou a nossa vida, é o contrário, nós lamentamos o tempo que nós não servimos no passado. Talvez vocês sabem, a graça de Deus me alcançou e eu me converti quando eu tinha 25 anos. E um dos meus lamentos era: por que Jesus, o Senhor, não me alcançou antes? Eu queria ter passado a adolescência na igreja, eu queria ir para os acampamentos de jovens, eu queria estar nas salinhas de criança. Eu tinha essa luta dentro de mim.
porque para mim o tempo longe de Jesus, o tempo longe da igreja, aí sim foi um desperdício de vida. Mas para esse mundo servir a Jesus, nós estamos perdendo nosso tempo. Eles falam: para que esse desperdício? Você vir aqui todo domingo, você se esforçar por esse mundo é um desperdício de tempo, é um desperdício de dinheiro. Eles vão falar para os nossos jovens: você está perdendo o seu tempo, a sua juventude demais. Para aqueles que encontraram Jesus, perder tempo é ficar longe dele, perder tempo é não conhecer a palavra dele. Então, para eles, quando eles veem essa oferta da mulher, essa entrega da mulher, eles falam: para que esse desperdício? Para que isso? Porque eles vão falar, meus irmãos, que era melhor dar aos pobres. Em João, no capítulo 12, mostra que esse murmurador aqui era Judas. Acontece o mesmo episódio em João capítulo 12. E diz que esse que murmura que era melhor dar o dinheiro para os pobres, porque aquele perfume era muito valioso. Calma que eu vou te falar quanto que ele vale. Mas na verdade Judas não estava preocupado com os pobres. Lá em João 12 disse que ele era o tesoureiro da equipe de Jesus, e que ele colocava o dinheiro na bolsa, que ele roubava a bolsa e roubava o dinheiro. Ou seja, não é de hoje que se rouba com o pretexto de ajudar os pobres. A gente pensa que isso é de hoje, né? Não é de hoje. Judas já tinha esse pretexto que queria ajudar os pobres, mas roubava o dinheiro para ele. Porque para Judas, nós vimos, meus irmãos, que Jesus valia apenas 30 moedas. Mesmo caminhando com Jesus 3 anos, aprendendo sobre Jesus, ouvindo sobre Jesus, sabe quanto que Jesus valia para ele? 30 moedas. Ele traz Jesus por tão pouco. Judas seguia Jesus por interesse, e na sua primeira oportunidade ele entrega Jesus, porque nunca amou Jesus. Portanto, meus irmãos, esse mundo não entende o valor de seguir a Jesus, porque para esse mundo o Senhor não vale nada para eles. Eles ainda não tiveram os olhos abertos. Os escribas e fariseus conheciam a religião, mas não conheciam o Salvador. Esse mundo não vale, Jesus não vale nada para eles. Uma vez me disseram que eu estava me doando demais no projeto missionário. Fala assim: Gabriel, você está se entregando demais nesse projeto missionário. E a pessoa falou assim para mim: você vai se esforçar tanto que quando você for embora, ninguém nem vai lembrar que você fez alguma coisa aqui. Quase que o diabo usou isso para entrar no meu coração, essa palavra. E daí eu, meditando para pregar esse texto, eu lembrei desse episódio, e a minha resposta deveria ter sido o seguinte: sim, que eu derrame toda a minha vida para servir Jesus, que eu me esforce todo para esse trabalho missionário, e que todos me esqueçam, porque o meu Senhor é digno desse serviço. Porque para alguns, meus irmãos, como Judas, Jesus não tem valor. Então você vir à igreja, você vir conhecer a palavra de Deus, você buscar uma vida de santidade, você ajudar o próximo, para esse mundo que não conhece a Deus, é perda de tempo, é desperdício de vida. Você poderia estar fazendo outra coisa melhor lá fora. Mas para nós que fomos salvos, não. Servir ao Senhor é a nossa alegria. Servir ao Senhor, como essa mulher nós vemos agora, é tudo que ela tem, ela quer dar para o seu Senhor. E aqui nós vamos entrar no nosso segundo ponto, que é esse presente extravagante, que é o nosso tema de hoje. Que presente extravagante! Lá em João 12 vai nos falar que essa mulher é Maria. Ela é irmã de Lázaro e de Marta. Meus irmãos, ela tem um perfume muito caro. Veja comigo o versículo 3. Quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Meus irmãos, naquela época
as pessoas, para guardar a sua herança, não é igual hoje, né? Você compra um terreno, você guarda dinheiro no banco. Naquela época, as pessoas, para guardar uma herança, elas tinham um produto muito caro e geralmente ela enterrava em algum terreno. Lembra da parábola do tesouro oculto no campo? As pessoas enterravam o seu tesouro, poderia ser algo muito valioso, e nesse caso era o perfume. Talvez era uma herança, talvez era as economias da família que comprou aquele perfume. Há hipóteses que as mulheres naquela época guardavam esse perfume caríssimo para o dia de núpcias com o seu marido. Vai dizer, meus irmãos, que esse perfume de nardo puro era um perfume importado da Índia, feito com raízes de uma planta que tem só no Himalaia. Pensei assim, nossa, eu não estive no Himalaia, né? Vocês sabem. Se eu soubesse, eu tinha procurado essa raiz, trazer para fazer um perfume desse para Sharon, né? Acho que ele ia gostar. Perfume raríssimo, caríssimo. Vocês viram quanto que vale esse perfume? No versículo 5 fala, na murmuração de Judas, esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários. Irmãos, um denário era o trabalho de um dia de um trabalhador comum. Então 300 denários a gente calcula que seria o trabalho do ano todo. Eu calculei um trabalhador que ganha talvez R$2.000, um trabalho comum. Perfume custava 25 a 30 mil reais. Perfume caro, né? Perfume carinho. 25 a 30 mil reais o perfume. Um ano de trabalho. Um ano de economias. Meus irmãos, naquela época, a unção era uma prática comum, os reis, profetas e sacerdotes. Mas o que é isso que essa mulher faz, meus irmãos? Ela quebra esse frasco, ela derrama sobre a cabeça. Vai dizer lá em João 12 que ela derrama esse perfume até os pés, enxuga com seus cabelos. Essa mulher está louca, meus irmãos? Vocês acham que foi apropriado essa extravagância? Será que nós estivéssemos lá, a gente não ia falar como Judas? Para que tanto desperdício? Será que foi apropriado? Não foi apropriado. Foi muito pouco. Eu fico imaginando, perto do que Jesus merece. Jesus fala que ela fez o que pôde, mas se ela tivesse 2 frascos, ou 3 frascos, ou 5, ela derramaria tudo aos pés de Jesus, tudo sobre a cabeça de Jesus. Então não foi apropriado, não foi pouco, perto da dignidade daquele que recebe o presente, perto daquele que fez aquilo por ela, e ela perfuma Jesus. Por que foi pouco, meus irmãos? Porque quem é essa mulher, a irmã de Lázaro? O que Jesus fez pelo irmão dela? Ressuscitou o seu irmão. Imagina que gratidão você teria por alguém que ressuscitou o seu irmão. Diz que ela está na casa de um Simão leproso. Alguns comentaristas dizem que aqui talvez era o pai delas, de Maria e Marta, de Lázaro, mas não é certo. Mas ele tem fama de leproso. Mas ele não estava com lepra, senão Jesus não poderia estar lá. Aquela reunião não poderia acontecer na casa de alguém que está com lepra. Mas o que nos indica isso? Chamá-lo de leproso? Provavelmente Jesus curou esse homem da lepra. E depois, meus irmãos, nós vemos que Jesus faria mais por ela. Jesus se derramaria por essa mulher na sexta-feira. Era quarta-feira quando ela faz isso. Jesus se derramaria por ela na sexta-feira. Como assim? Jesus entregaria o seu corpo por ela na sexta-feira. Jesus morreria por ela, pelos pecados dela, para salvá-la, e ela cria nisso. Por isso ela está totalmente grata. Ele está mais grata do que a Viviane, que recebeu a medula da Riane. E ela sabia que poderia talvez encontrar Jesus pela última vez. E a emoção seria muito grande para ela. Então seu coração não se conteve, e ela faz esse absurdo aos olhos dos homens.
porque o seu coração não se conteve. Ela se derrama como um presente extravagante para Jesus. E Jesus defende ela perante os murmuradores. Olha o versículo 6. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Jesus defende ela, porque mesmo que ela fez pouco se comparado à dignidade de Jesus, ela fez o que ela pôde para honrar e para agradar o Senhor. E Jesus vai dizer para eles que os pobres eles poderiam fazer por eles em outra ocasião, e que nós devemos sim fazer o bem para os pobres. Mas Jesus fala: essa mulher fez uma boa ação para comigo. Jesus recebe o presente extravagante dela, porque Jesus nos mostra que adorá-lo ainda assim é prioritário do que fazer o bem para os pobres. Não que Jesus está falando que não era para fazer, mas você já viu na sua vida, nessa semana você tem coisa urgente para fazer, você tem coisa importante para fazer, e você tem coisa não importante para fazer, não é mesmo? Pensa aí, o que amanhã você tem que fazer que é urgente? Pensou? Você não pode deixar para outro dia, não é mesmo? Tem que ser amanhã, é urgente. O que você tem que fazer que é importante essa semana? Você pode começar a fazer na terça, na quarta-feira. O que você tem para fazer que é não importante essa semana? Você pode fazer até lá na sexta. Então Jesus está falando aqui: adorá-lo, se derramar perante Ele é urgente. Cuidar dos pobres é importante, devemos fazer sim. Portanto, por isso que eu falo, o domingo, o culto a Jesus é urgente na nossa semana. É o ápice da reunião cristã, é aquilo que está prioritário na nossa agenda. E Jesus fala para eles: não repreendam a mulher. Vocês querem ajudar os pobres? Eles sempre terão com vocês. Vocês façam isso no momento oportuno. É importante, mas urgente adorar Jesus. E Jesus vai falar que ela ungiu o corpo dele, meus irmãos, para a sepultura. Jesus disse várias vezes que seria morto, e essa mulher cria. Jesus foi ungido, como os sacerdotes deveriam ser. Ele estava prestes a fazer a sua obra sacerdotal, não como o sacerdote do Velho Testamento, que oferecia animais pelo sacrifício dos pecados do povo. A obra que Jesus ia fazer é entregar a si mesmo como sacrifício pelos pecados de Maria e do seu povo. E Jesus, a partir dali, meus irmãos, estava com aquele aroma suave. Ela jogou tanto perfume em Jesus, que as minhas palavras eu digo que Jesus foi cheiroso para a cruz do Calvário, de tanto perfume que ela jogou em Jesus. Jesus levou também para a sua cruz a devoção daquela mulher. Ela foi a última pessoa a ungir Jesus, porque depois, quando as mulheres procuram Jesus no túmulo para ungir o seu corpo, lembram? Diz que Jesus já não estava mais lá. Ela foi a última mulher a ungir o corpo de Jesus. Que privilégio! E Jesus fala: onde for pregado o Evangelho, vai ser dito o que essa mulher fez por mim. Hoje está sendo cumprido essa profecia de Jesus. Eu estou falando com vocês dessa mulher. Eu já preguei no Timor-Leste esse texto, e foi cumprido lá no Timor-Leste essa profecia daquilo que essa mulher fez pelo Senhor Jesus. Meus irmãos, nós só vamos conseguir servir ao Senhor Jesus de maneira extravagante, lembrando que extravagante é por um coração totalmente grato e que ama, se nós entendermos e crermos o valor de Jesus e o valor do que Ele fez por nós. Repito, é muito importante isso. Presta atenção. Nós só vamos conseguir entregar a nossa vida como uma adoração a Jesus, um presente extravagante para Ele, se nós entendermos o valor de Jesus e o valor daquilo que Ele fez por nós. Você sabe qual é o tamanho do preço dos seus pecados? Há uma parábola que Jesus contou,
que os nossos pecados seriam impagáveis. Diz que a dívida que nós temos para com Deus, a parábola de Jesus fala que é de 10.000 talentos. Você sabe quanto que é um talento? Seria mais ou menos hoje uma porção de ouro, um talento de ouro, 400 ou 500 mil reais. Um talento, 500 mil reais. Jesus nessa parábola, ele fala que a nossa dívida era de 10.000 talentos. Joga na calculadora 10.000 vezes 500 mil reais. Não cabe os zeros. Vocês estão entendendo? O tamanho da nossa dívida, 10.000 talentos, impagável por nós. Por isso aquela música é tão boa. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Nós nunca vamos saber. E quem paga essa dívida? Jesus, na cruz do Calvário. Maria cria nisso. Portanto, meus irmãos, só há uma grande gratidão no nosso coração. Se você entendeu de onde você veio, se você entendeu o que você merecia por causa dos seus pecados, e se você entendeu que Jesus, na sua obra sacrificial, mudou o seu destino, fez paz entre você e Deus por meio da sua morte e ressurreição, Jesus te reconciliou com Deus Pai. Que maravilha! Será que nós temos esse coração grato assim por Jesus? Eu preguei na Central na última sábado, no culto de jovens. E a Central, a Presbiteriana Central, foi a primeira igreja que eu entrei na minha vida, há 18 anos atrás. E eu lembro da mensagem, do texto pregado até hoje. E eu lembro que eu não aguentei ficar a pregação toda. Eu fui embora depois de 15 minutos, porque eu queria fugir de Deus. Aquela pregação me confrontava. E daí foi muito significativo para mim voltar lá depois de 18 anos, agora pregando a palavra. E quando eu fui fazer a oração final, passou um filme na minha cabeça. Meus irmãos, mas eu chorei tanto. Eu chorei tanto que eu fiquei com vergonha depois das pessoas que estavam lá. Por ver o tamanho do valor da obra de Jesus pela minha vida. Um pecador que caminhava a passos largos para o inferno. Ele mudou a minha história. Pagou pelos meus pecados. Transformou minha vida. Me deu uma família. Daí, sabendo disso, falei, não fiquei com vergonha do choro, não. Você não acha que a gente tinha que chorar mais, não, no nosso culto? A gente chora muito pouco, a gente se ajoelha muito pouco, a gente se derrama muito pouco, porque talvez nós não entendemos ou não cremos ainda no valor da pessoa de Jesus e no valor da sua obra sacerdotal por nós. Era para a gente chorar todo o culto, era para o vizinho não reclamar do nosso som, era para ele reclamar do nosso choro, de desespero, de adoração, de alegria do nosso Senhor Salvador, no que Ele fez por nós. Portanto, meus irmãos, essa noite nós vimos um contraste de quem ama a si mesmo e é egoísta. Aqueles homens amavam a si mesmos e não queriam Jesus na sua vida, mas nós vimos o contraste de um amor a Deus leva ao altruísmo. Aquele perfume não foi tão caro para aquela mulher, porque ela amou a Deus e quis presenteá-lo com tudo que ela tinha. Talvez a nossa dificuldade de abrir mão, de abençoar, de servir a Deus de forma prática é por falta de amor e excesso de amor próprio. Por vezes nosso coração pode ser mais parecido com esses sacerdotes e escribas egoístas, que se pudesse, tocava Jesus da sua vida e os seus ensinamentos. Mas vamos pensar agora, meus irmãos, em nós aqui. Vamos esquecer a Maria. Agora eu quero falar do seu nome. Vamos pensar agora que a nossa vida é esse perfume.
Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, a parte A: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Você pode repetir isso comigo? Para Deus somos o bom perfume de Cristo. Então eu creio que o irmão do seu lado está cheiroso. Dá uma cheirada nele aí, se ele está cheiroso mesmo. Hoje eu passei um perfuminho, tá? Baseado na mensagem. Eu sou de passar muito não, mas hoje eu falei, vou passar um perfume, tem a ver com a mensagem. Nós somos o bom perfume de Cristo. Então o desafio para mim e para você hoje, meus irmãos, é derramar até a sua última gota de vida, é se derramar tudo que você tem sobre Jesus, para Jesus. Esse é o desafio para mim e para você. Qual que é o corpo de Cristo hoje? A sua igreja. Então o desafio é pensar que a sua vida é esse perfume caro. E o nosso objetivo como adoradores de Jesus é nos derramar até a última gota desse perfume para servi-lo. Esse é o nosso desafio hoje aqui. O que dar a Ele então? Jesus quer você por completo. Afinal, Ele se deu por você por completo. Ele te amou primeiro. Mas podemos pensar de forma prática para a gente não sair daqui divagando. O que podemos dar a Jesus que valeria um ano do nosso trabalho? O que poderia ser tão caro para nós que é pouco perto do que Jesus merece? Posso dar algumas sugestões? Jovens, gastam um ano da sua vida no trabalho missionário. Casais, ensinem os seus filhos a se derramar perante o Senhor. Abram a sua casa para pregar a palavra de Deus. Idosos que já se aposentaram, use os últimos anos da sua vida para servir a Deus. Se derrame como um perfume até a última gota para a glória de Deus, porque Ele é digno, porque Ele merece. Nós devemos, meus irmãos, nos derramar ao Senhor Jesus, adorando e servindo a Ele, derramar até a última gota desse perfume, até o dia que Ele nos chame para a eternidade. E à medida que nós nos derramamos perante Jesus, que nós gloriamos a Ele, nós somos mais felizes, porque nós fomos criados para isso. Às vezes as nossas angústias, as nossas inquietudes, é porque nós ainda não nos derramamos, nós não entregamos tudo para Jesus ainda. Então a gente vive fora do propósito para o qual nós fomos criados, que é nos derramar, entregar esse perfume todo para o Salvador. Porque, meus irmãos, ninguém amou você como Cristo Jesus. Você sabe por quê? Fica atento aqui comigo, estou acabando. Fica atento aqui. Ninguém nos amou como Cristo Jesus. Porque a Riane doou o que para a Viviane? A medula. Jesus, além de dar a medula para nós, a vida, Jesus derramou todo o seu sangue por nós. Jesus, Ele nos salvou porque estávamos condenados. Ele nos deu saúde porque estávamos enfermos. A oferta de Jesus, a doação de Jesus pela sua igreja foi muito maior do que a doação da medula da Riane para a Viviane. Nós precisamos entender e crer nisso. Amém. Então agora é a hora de presentear Jesus. E agora eu vou pedir para que o Espírito Santo fale com você, para que você se derrame aos pés dele, para que você se entregue aos pés dele. E o que você deve fazer de forma prática? Deus vai falar com cada um de nós. Oremos.